A gente segue adiante aqui, pessoal, já para trazer uma entrevista. Vou acionando o Rafa Macris aqui para fazer a primeira pergunta. E até porque, pessoal, como a gente vem repercutindo o conflito, ou nesse momento podemos até dizer a guerra entre Israel e Irã, além de já completar uma trágica semana, parece estar escalando para uma gravidade ainda mais preocupante, ataques a hospitais, instalações nucleares. Mas para tentarmos entender com fundamento o porquê desse conflito, as projeções olhando adiante, os prognósticos desse conflito que progressivamente vai se tornando um problema global de verdade. Eu proponho que a gente receba o escritor, cineasta e palestrante especialista em Israel e no Holocausto, o Márcio Pitliuk, que está aqui com a gente. Tudo bem, Márcio? Eu vou acionando aqui o Rafa Macris para fazer a primeira pergunta. Bom dia. Vamos lá, Macris. Bom dia, Márcio. Um prazer falar com você aqui. E mais para atualizar quem nos assiste hoje, nesse momento, sobre essa guerra terrível que está acontecendo lá entre Israel e Irã, tudo praticamente começou porque o Irã está procurando desrespeitar o acordo que havia com relação à quantidade de urânio enriquecido no país. O Irã alega, como o Fabrício colocou, que ele quer manter um certo nível de enriquecimento de urânio para poder avançar com a produção de energia nuclear, e os outros países, Israel e Estados Unidos, acreditam que eles estão fazendo isso para produzir bomba atômica e eliminar de uma vez por todas o Estado de Israel. Qual que é o nível de enriquecimento de urânio que hoje o Irã tem e até onde isso pode chegar? Você acha que é possível um acordo entre Estados Unidos e Irã para que esse enriquecimento de urânio passe a ser zero, ou isso no cenário atual é impossível? Bom dia, André Marinho, prazer estar aqui com vocês. Antes de responder essa pergunta, a gente tem que voltar 40 anos para o passado. Essa guerra começou quando o Shah do Irã caiu, o Khomeini subiu no poder do Irã e já começou a falar que ameaçar a destruição de Israel. A guerra não começou essa semana, não começou sexta-feira. O Khomeini já dizia que queria eliminar Israel do mapa, o Khamenei sucedeu ele e continua falando que quer eliminar Israel do mapa. Foi o governo do Irã que armou o Hamas e treinou o Hamas, que armou o Hezbollah e treinou o Hezbollah, que financia e treina os Houthis, que é aquele grupo terrorista que ocupa uma parte do Iêmen, e apesar de não ter fronteira com Israel, também fica lançando foguetes e mísseis contra Israel. Então, essa vontade do Irã de destruir Israel faz 40 anos, como se fosse uma declaração de guerra, não é algo que começou agora. Se não fosse o Irã, não tinha Hamas, não tinha Hezbollah, não tinha Houthis. Negociar com o Ayatollah Khamenei seria o mesmo erro que os ingleses e franceses cometeram em 1937, 1938 e 1939, que tentaram negociar com Hitler, cederam para Hitler os Sudetos, cederam a Áustria, depois uma parte da Lituânia também que Hitler conquistou, falou, não, vamos deixar Hitler conquistar essas coisas que ele vai acalmar. Ele não acalmou, ele fez a Segunda Guerra Mundial. Não existe negociação com o Khamenei, não existe negociação com os ayatollahs, porque eles estão baseados na religião. E segundo a religião, para eles, Israel tem que ser destruído. Então, um papel assinado pelo Khamenei não vale absolutamente nada. Isso o Trump sabe, apesar de vocês terem falado, né, que o Trump é um grande negociador, mas o Trump sabe que não adianta assinar um papel. Esse papel não tem valor nenhum, porque, acima de tudo, para eles tem esse lado religioso, que é tirar Israel da região, eliminar Israel da região, ou seja, matar 10 milhões de pessoas. É isso que eles querem. Não adianta também achar que se destruir as armas nucleares, eles não vão retomar. Eles vão retomar o processo. Eles querem eliminar Israel. Isso é uma guerra religiosa para eles. Também existe uma diferença entre o que Estados Unidos fez no Iraque, ou no Vietnã, ou na Coreia, essas guerras também, porque nessas guerras do Vietnã e da Coreia, a população estava a favor do governo local. No caso do Irã,
a grande maioria da população está contra o governo dos ayatollahs, porque os ayatollahs oprimem a população, enforcam homossexuais, tiram os direitos das mulheres, as mulheres não podem exibir os cabelos, senão vão presas. Então, a população não é a favor do governo do Irã. A população também quer derrubar o governo do Irã. Não vai ser uma guerra terrestre. Tropas americanas não vão desembarcar em Teherã. A guerra é feita como a gente está vendo agora, por mísseis, por bombas, por foguetes. E não resta opção ao Trump a não ser apoiar Israel. Não tem outra opção. Aí não é uma questão de vamos apoiar ou não. É sim ou sim, não tem outra solução para a coisa. Quanto a saber o quanto que o Irã tem de produção de urânio para a bomba atômica, deve estar em níveis muito altos, senão ele permitia que os pesquisadores internacionais visitassem as usinas. Ele não permite porque ele sabe que ele está fazendo isso para ter uma bomba atômica. E se ele tivesse uma bomba atômica, ele não pensaria duas vezes antes de lançar contra Israel. É isso aí, Márcio Pitliuk, que segue aqui com a gente, repercutindo tudo que está posto e, ao que tudo indica, é isso mesmo. Parece que, assim como Donald Trump, os Estados Unidos, os sauditas e os emiradenses seguem apoiando Israel com, pelo menos, um consenso, que é o Irã não pode, sob hipótese alguma, realmente ter um programa nuclear ativo e potencialmente destrutivo. Partindo, pelo menos, dessa premissa básica, eu acho que, enfim, agora a gente vai, em termos, há algumas divergências que a gente está adiante no momento, como será a estratégia de fato para seguir adiante e desmobilizar isso de vez, ou realmente desarmar esse programa nuclear de vez. E, realmente, o ataque ao reator de água pesada ontem, que aconteceu em Arak, foi mais um movimento de instalação nuclear relevante para enriquecer plutônio, que é uma espécie de segunda via, de alternativa ao urânio, que Israel já destruiu ontem e segue mirando principalmente esses alvos, né, Márcio? Eu vou trazer agora aqui a Aninha Beatriz X para a próxima pergunta e a gente segue trocando essa ideia. Oi, Márcio, bom dia, tudo bem? Seguinte, quando a gente teve a intensificação do conflito em Gaza, a comunidade internacional passou a criticar de forma mais veemente como Benjamin Netanyahu estava se comportando. E aí, de repente, vem um novo conflito, uma nova incursão. Isso, de alguma forma, faz com que a imagem dele perante a comunidade internacional tenha melhorado, o fortalece novamente dentro de Israel. Qual é a relação deste conflito com o poder de Benjamin Netanyahu nesse momento? Bom, essas críticas ao Netanyahu vêm principalmente da esquerda, né, que tem um preconceito, tem um antissemitismo já dentro deles, então ficaram acusando Israel de estar fazendo crimes de guerra em Gaza, mas em nenhum momento acusaram o Hamas de terem cometido crimes bárbaros em Israel no dia 7 de outubro. Porque a gente tem que lembrar que tudo isso começou por causa do ataque do Hamas, no 7 de outubro, inicialmente naquela rave onde só tinham jovens dançando e cantando, e o Hamas foi lá, estuprou, matou bebês, queimou crianças, cometeu um ato bárbaro de matar mais de 1.200 pessoas e sequestrar mais de 200 e tantos reféns. Então, a guerra começou por causa disso. Naquele momento, a esquerda pegou o discurso de que tinha que defender o povo oprimido palestino e começou a acusar Israel de crimes e começou a dizer que Netanyahu era um grande criminoso porque Netanyahu é de direita. Se ele fosse de esquerda, falariam a mesma coisa. Assim como o Hamas, antes de matar o israelense, não perguntou se ele era a favor ou contra o Netanyahu, ele simplesmente matou. Se a gente for atrás da corrente política dos israelenses que estavam naquela região, principalmente nos antigos kibbutz, que agora são bairros, coisas assim, são pessoas de esquerda, que também não apoiavam Netanyahu, e, no entanto, foram torturados e mortos. Agora a coisa muda um pouco, porque Netanyahu está atacando um grande país, é um país poderoso, com 80 milhões de habitantes, que tem prometido, como eu falei, há 40 anos, destruir Israel. Então, a comunidade mundial teve que rever um pouco seus conceitos. Israel não está atacando um país pequeno como Gaza, está atacando uma grande nação como o Irã.
Dentro de Israel, já existe uma coalizão a favor do Netanyahu. Se antes existia uma oposição muito forte contra o Netanyahu, querendo que ele saísse ou querendo que ele acabasse com a guerra em Gaza, tentasse chegar num acordo de qualquer maneira, porque ainda tem, temos que lembrar também, 50 reféns em Gaza. Talvez 25, 30 deles estão mortos, mas o Hamas não solta nem os corpos, e ainda tem 20 e poucos vivos. Então, o pessoal de Israel quer que o Hamas solte esses reféns. Então, a oposição estava querendo tirar o Netanyahu. Agora não, agora toda a população se uniu, todo o governo se uniu em torno do Netanyahu, porque é uma questão de sobrevivência. Essa guerra contra o Irã é uma questão de sobrevivência. Não dá mais para ficar brigando internamente. Todo mundo se uniu, oposição, situação, está todo mundo unido. Não vou dizer em torno do Netanyahu, está todo mundo unido em torno de Israel. Agora o que importa é Israel, não importa mais se é Netanyahu que está no poder, se ele não está no poder. O país se uniu e o governo se uniu em torno do Estado de Israel por uma guerra de sobrevivência, que agora é tudo ou nada. Por isso que a gente vai estar acompanhando, vai ter que derrubar o governo do Irã de qualquer maneira, não tem outra opção. A ver os próximos capítulos, uma coisa é certa, altíssima temperatura e pressão, muita coisa envolvida, pode ser que um peão derrubado da forma errada possa gerar um checkmate do outro lado, então a gente vai estar aqui, claro, repercutindo sempre no detalhe e agradecendo sua presença aqui, Márcio, aqui no Morning Show, portas abertas. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria... O Vitor Greenbaum mandou um abraço para você, Marinho. Opa, grande Vitor. Valeu. Queria aproveitar para convidar todos vocês. Hoje vai ter um podcast às 14 horas do Não é Imprensa, do NEM, com um médico israelense, médico brasileiro que trabalha em Israel há muitos anos. Nós vamos fazer um podcast, vocês podem procurar aí no YouTube e assistir com a gente. Márcio Pitliuk se juntando a nós aqui no Morning Show. Abraço ao Vitor Greenbaum também e a gente segue adiante por aqui. Obrigado. Obrigado.